Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11 e TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando as vossas mensagem relativamente aos temas que nós iremos abordar. Podem seguir também a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. No dia de hoje nós recebemos convidados especiais que vão nos ajudar a debater em torno dos temas pertinentes e atuais. Recebemos o reverendo Marcos Macam, também recebemos o apóstolo Edson Massinga. Apesar irei saudar os meus convidados especiais, começando com o reverendo Marcos Macam. Reverendo, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Muito obrigado, saudações, boa disposição para todos. Cá estamos nós para mais uma reflexão profunda sobre assuntos candentes da nossa sociedade. Esperemos que nos acompanhem e que tentem ajudar-nos também a entender certos fatos sociais e religiosos. Reverendo, antes de avançarmos para o nosso tema central, qual é o ponto prévio que nos traz no dia de hoje? Então, para mim, é esta temática do licenciamento, que, ao meu ver, está decorrendo nos Caris, conforme esperado. Bom, teve um bom arranque, não foi em falso, tanto alguns aspectos aqui e acolá. E só dizer que aquela máquina também é conduzida pela máquina humana. Então, a máquina humana deve estar sempre em sintonia com aquela máquina que nós manejamos, para que não haja nenhuma forma de turpação. Tanto que tenhamos mais paciência, é um aprendizado, é um processo, e que os licenciadores também investiguem um pouco mais e que tentem servir do melhor, para que realmente isto seja uma festa. E aos jovens estão aderindo em massa, melhor ainda, já têm aquela consciência sobre a importância do voto. Tanto voto é liberdade, então não deve ser uma coisa forçada, marada, tem que estar uma coisa livre, libertar a sua alma, libertar o seu espírito, libertar a sua consciência. É um ato de cidadania, mas também responsabilidade. Obrigado, reverendo Marcos Macam. Passo agora para o apóstolo Edson Massinga. Saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Muito obrigado, Mação. Saudar os telespectadores, aos pastores de gerais que estão nos assistindo nesta altura e ao povo moçambicano que está atento para ouvir e aprender neste programa. Saudar pela iniciativa, continuando a dar o melhor do Evangelho da informação em termos deste país. E qual é o ponto prévio que nos traz no dia de hoje? Bem, o ponto prévio é meio indignante para mim como líder cristão sobre os pronunciamentos da Igreja Católica, onde cita as igrejas ditas protestantes como seitas. Se os bispos da Igreja Católica não sabem a definição de seitas, é um grupo de pessoas que defendem doutrinas e, em outras palavras, é uma facção de pessoas que se unem para um determinado, uma organização criminosa. Então, a Igreja Católica não tem legitimidade para chamar a Igreja de Cristo de seita, porque a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos levantar-se-ão profetas e esses profetas, esses homens que estão sendo levantados, é para o cumprimento do grande avivamento que foi prometido no livro de Apocalipse. No livro de Joel também foi prometido. Então, quando a Igreja Católica aparece de forma suja a querer um protagonismo nesta época de eleições, recenseamento, é abonatório. Segundo... Oh, meu Deus, tendo em conta que nós temos aqui a reportagem, vamos exibir e vamos para entendermos melhor esta situação. Para já, queremos conferir a reportagem, voltamos no piscar de olho. Foi no final da primeira sessão ordinária da Assembleia Plenária Anual da Conferência Episcopal de Moçambique que os bispos católicos manifestaram sua preocupação face à proliferação de seitas religiosas, uma situação que se verifica nos últimos tempos. Nós estamos a caminhar. Até há bem pouco tempo, muita gente conheceu a Igreja Católica, conheceu a religião muçulmana,
e conheceu talvez uma congregação dos irmãos cristãos de outras denominações, como anglicanos, como... Agora, nos últimos tempos, estão a crescer, estão-se a multiplicar muitas congregações que não são do ramo católico, que não são do ramo dos protestantes, mas são seitas que estão a chegar por todos os lados. Todos os lugares abrem-se pequenas comunidades. Há um que, por exemplo, desiste e funda a sua congregação. Então, esta é uma preocupação. Isso atrapalha os nossos cristãos. O que é que se passa? O que é que está acontecendo? Os bispos católicos entendem que os líderes religiosos devem orientar os crentes para que não entrem em conflito. E nós precisamos de orientar os nossos cristãos nesse sentido. Para quê? Para a convivência, para a mútua aceitação, para que isso não sirva, não é, de divisão, antes pelo contrário. Talvez seja algum elemento bom, mas também não seja ocasião para alguém desistir da sua adesão a Jesus Cristo, se for um cristão católico ou um protestante, mas temos consciência que há muitas congregações, há muitas, chamamos seitas, irmãos de muitas religiões, vamos assim dizer, de muitas congregações religiosas. Mais do que discutir a vida política, social e econômica, o encontro dos bispos católicos que decorreu na província de Maputo serviu também de preparação para a Assembleia Nacional Pastoral, evento que vai juntar representantes das dioceses do país, a decorrer na cidade de Nampula entre os dias 17 e 21 de maio. Este é um momento muito importante também para a nossa igreja. São já aproximadamente 50 anos que o nosso país, como Igreja Católica, vamos realizar a 4ª Assembleia Nacional Pastoral. Partilhamos o trabalho realizado e também o trabalho a realizar nos próximos tempos. Os bispos aprovaram o texto de instrumento de trabalho, o regulamento para este acontecimento, o programa, e também partilhamos os membros dos órgãos da Assembleia. Para além da 4ª Assembleia Nacional de Pastoral, a Igreja Católica prepara-se para a realização da Jornada Mundial da Juventude, a decorrer em agosto deste ano, na capital portuguesa. Estamos após a reportagem que fala em torno da proliferação das igrejas em Moçambique. Sim, homem Deus, dando continuidade à sua leitura em torno deste assunto. Primeiro, corrigir, não é seita, é expansão do Evangelho. Seita é um grupo de pessoas que não têm interesse em construir a sociedade. Lendo a palavra de Deus em 1 de Pedro, diz, capítulo 2, 9 a 10, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tenhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha, se você for a perceber, Massango, a igreja romana sempre oprimiu os cristãos, alegando que Cristo não é filho de Deus. Então, hoje, eles que não venham usurpar a posição de Cristo usando esses discursos. Esses discursos são extremamente incendiários e, se for assim, que os políticos, já que a Igreja Católica e a Frelimo, o Estado, estão ligados, é um braço da Frelimo, que vão recensear, que vão votar somente os da Igreja Católica, porque isso não pode acontecer num processo eleitoral como este. Isso é um discurso incendiário. Isto é divisionismo. Quando eles nos dizem, veja, Massango, a maior parte das igrejas que são fundadas hoje são jovens, vista a idade daqueles senhores. Então, eles querem colocar a igreja refém de velhos e não há ideia de evolução. Então, a juventude está sendo levantada para cumprir a vontade de Deus. Nenhuma igreja nasce na terra sem vontade permissiva de Deus. Todas as igrejas estão na terra porque Deus as permite. Então, se os bispos não estão a entender o que é que devem fazer, que voltem a Roma. Carreguem a igreja católica e voltem a Roma. Aqui em Moçambique existem igrejas de Deus que estão a fazer um trabalho excelente. Homens de Deus que estão a fazer. Agora, se formos olhar para os pecados dos católicos, temos a pedofilia,
temos as crianças, temos as irmãs que são engravidadas e são enviadas para os sítios para esconder esta sujeira que a Igreja Católica. Então não nos venham provocar. Somos um povo pacífico, a Igreja cristã é pacífica e queremos que a Igreja participe nos pleitos eleitorais que se avizinham. Então, falaram, não deviam ter falado o que falaram. Eu espero que os bispos peçam desculpa a todos os cristãos moçambicanos pelos discursos incendiários, porque aquilo ali tem um teor incendiário. Não podem fazer isso. Continuando, temos o nosso reverendo Dom Carlos Matzinho, que está na CNE, é cristão, não nos envergonha, bispo. Se as eleições forem ganhas por um partido que não devia ganhar, a culpa, a dor de todos os moçambicanos estará nas suas costas, na sua vida, na geração dos seus filhos. Porque nós queremos fazer a mudança. A juventude quer fazer a mudança. Se o senhor, como cristão, já provou pelos escândalos em Cabo Delgado, como é que o senhor consegue deixar uma adjudicação de mais de 88 milhões para a compra de viaturas? Mas ele está a provar que não foi cristão, não é cristão. 2, o Conselho Cristão vendeu a ele. Quer mostrar que o Conselho Cristão é constituído por pessoas que não são convertidas. E se fores a ver o discurso do próprio bispo da Igreja Católica, diz que os anglicanos são cristãos. Quer dizer, o que é isso aí? Então, Dom Matzinho, por favor, Dom Carlos, por favor, como um bom cristão, dirija a CNE com serenidade como cristão, sabendo que Deus vai o julgar se porventura entregar as eleições a alguém que não tem. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Reverendo, tendo em conta que em algum momento dirigiu o Conselho Cristão, como é que olha para esse posicionamento do apóstolo Edson Massinga? Bem, eu tenho a sorte de saber lidar com vários segmentos religiosos, teológicos. Portanto, eu fiz questão de chegar até as pessoas, não só ouvir e falar, mas conhecer as igrejas. E tive a sorte de ter sido formado nesta área de novos movimentos religiosos. Então, tive a sorte também de estudar profundamente o que é seita, o que é igreja. Em que, às vezes, a seita vai evoluindo para o estado de uma instituição como igreja. Tudo é aquilo que nasce, as pessoas vão agregando-se por voto, ou seja, entrega voluntária. Taylor, um grande estudioso das seitas, ele diz que aquele movimento é liderado por uma pessoa que traz os seus princípios básicos. E os seus seguidores aglutinam-se em torno desta pessoa, vão vivendo, ele morre, deixa os seus seguidores. Às vezes, algumas seitas desaparecem. Algumas seitas foram crescendo. Aliás, o próprio cristianismo foi apelidado de seita no início. Por isso foi bem perseguido no tempo dos romanos, porque era uma seita que era acusada de canibalismo, comer carne de pessoas, beber sangue de pessoas por causa da Santa Sé, da comunhão. Mas a história foi evoluindo até que hoje somos instituições bem credíveis, e com todos os estatutos, não é, dos membros, etc. Então, isto tem a ver com a percepção que nós temos. Agora, o que nós não devemos fazer é responder discursos incendiários por discurso incendiário. Então, o nosso linguajar como cristãos deve atenuar. Portanto, Jesus diz para não julgar, para não ser julgados, não julgueis para não seres julgados. Então, nós temos que procurar aqui um equilíbrio, uma estabilidade. Quando nós acusamos as pessoas, tanto o nosso rebanho vai fugir. Então, para dizer que, de facto, carecemos de um estudo mais profundo do que está a acontecer. Porque as seitas realmente existem em todo o mundo. Há bocado, no Quênia, uma seita que dizia às pessoas para jejuar até morrer. E muitos jejuaram e morreram. Foram exumados semana passada até agora. Ainda muitas crianças também que estavam a ser exumadas, porque o líder disse que vai chegar mais próximo de Jesus quando jejuar até a morte. Ora, isso não sai da boca de Deus. Então, nós somos pessoas falíveis, como dizia o apóstolo. Não temos toda a realidade da verdade. Também somos errantes. Então, a cada momento, cada passo que damos, temos que procurar verificar se o que nós estamos a dizer corresponde com a verdade. E por que não dar um passo recuando? Porque as pessoas querem ouvir a verdade. Então, nós temos essa dura responsabilidade de conduzir as pessoas pela verdade. E não por ouvir dizeres ou boatos. Agora, a história de Moçambique mostra que protestantes, católicos sempre tiveram esta questão de definições
no Vaticano II, o Concílio Vaticano começou em 64, terminou em 65, foi designado que já não são protestantes, são irmãos separados, a referir-se a nós. E nós todos saímos da Católica. Eu, como trabalhei com muitas igrejas, alguns masiones são grandes adeptos da Igreja Católica. Até imitam aquela procissão toda, aquelas velas. Se você vai a uma igreja masione que eu visitei, não há nenhuma diferença com aquilo que a Igreja Católica faz. Isso mostra que, afinal, somos filhos do mesmo Deus, são metodologias diferentes. Então, onde a gente falha, de facto, temos que nos corrigir. O resto é só entregar a Deus que ajude aqueles homens que estão à frente, tanto na CNE, eu acho que Deus vai abrir os caminhos, mas temos que confiar nas pessoas que estão lá. Então, é mais ou menos um comentário sobre o tema do ponto prévio. Obrigado, reverendo Marcos Macam. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, muito obrigado. Participem no nosso debate de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente aos pontos que nós iremos abordar. Passaremos agora para o nosso tema central, que é a análise do vídeo onde nós encontramos lá os dirigentes e também encontramos a Metramo. E esse vídeo, em algum momento, acaba levantando um debate no seio da nossa sociedade, principalmente na classe pastoral. Começo com o reverendo, ou melhor, começo com o apóstolo Edson Massinga. Apóstolo, como é que olha para Metramo? O que é Metramo? O que é o governo? E como é que olha para aquela cerimônia? Primeiro, indignado como moçambicano, super indignado. É triste, muito triste ver dirigentes desse país se envolvendo com o cultismo. Então, temos a resposta de porquê e a razão da má governação. A Bíblia fala de que onde Deus existe, o povo prospera. Então, bem-aventurada a nação cujo Senhor é Deus e o seu povo prospera. Então, por que é que nós estamos a prosperar? Por que é que estamos a ter tantas crises? Desde o primeiro mandato do presidente News até hoje, o país só assiste desastres naturais. O país só assiste calamidades. Quando ele tenta fazer algo, aparecem ciclones, aparecem inundações. O que é que significa? O resultado, a resposta daquilo que acontece neste país é o que nós assistimos. Estamos a ver membros sênios do Partido Frelimo batendo batuques. É por isso que a Matola está podre. O próprio Calixto Costa está ali ajoelhado a bater batuques. Que batuques são esses? São de curandeiros. Então, para dizer também que no meio do nosso Estado existem governantes que são curandeiros. Não há inspiração, não há visão de Deus no meio deles, porque eles estão associados ao ocultismo. A Metramo é uma associação de espíritas, feiticeiros, macumbeiros, bruxos. Ouvi um discurso na Beira que dizem que a Metramo vai ajudar a Frelimo a reconquistar o município da Beira. Vou-vos avisar uma coisa. Enquanto Deus for Deus dos moçambicanos, esquece, Beira não vai ser tomada agora. Por quê? Porque as pessoas estão a trabalhar. Deus não é injusto, que vai entregar sofrimento. Quer dizer, uma cidade que está em ascensão de prosperidade. Deus vai tirar paz para nos colocar em servidão. Não é possível. Então, dizer que é aquilo que eu sempre disse. Esse Estado foi capturado pela Metramo. Por isso que temos acidentes, temos fome, temos desgraças, porque os nossos dirigentes estão mais inclinados ao ocultismo, ao curandeiro e ao curandeirismo. Então, isso mostra claramente, Massango, o estágio do nosso país. O estágio do nosso país é resultado das parcerias diabólicas que os nossos dirigentes se associam a esses demônios. Apóstolo, com isso quer dizer que todos os problemas que acontecem no nosso país têm a ver com os curandeiros, têm a ver com a Metramo? Claramente.
Não há desastres naturais? Não Claramente, há... havendo desastres naturais, Massango, se o nosso presidente fosse cristão, invocasse o Deus vivo, essas coisas podem se evitar. Quando se diz bem-aventurada a nação cujo Senhor é Deus, quer dizer o quê? Que esta nação andará debaixo da graça, andará debaixo da proteção de Deus e andará debaixo da prosperidade de Deus. Isso é que acontece quando uma nação está sob proteção de Deus. Por que os Estados Unidos, uma potência mundial, no seu dólar está escrito "In God we trust"? Por que não colocam lá "Nos deuses confiamos"? E vais ver que, independentemente da crise mundial, o dólar nunca foi abanado. Porque tem lá um slogan de algo muito forte, que é Deus. Então, o nosso país tem tudo para estar bem, Massamo. Por isso que os dirigentes, quando tomam decisões em influência de espíritos. Vais ver que estão carregados de remédios, tem aquilo que nós chamamos de linhas vermelhas. Você chega dentro de um gabinete de um diretor, em vez de você olhar para ele como competente, vai olhar para ele como um animal, assusta. Os seus colaboradores têm medo deste diretor, têm medo deste ministro, porque eles andam no curandeirismo, chefe. Andam no curandeirismo de uma maneira que, assusta. Quando chega ao nível, aos deles provarem e mostrarem em público, estão a dizer que vocês, povo moçambicano, não são de nada. Nós é que mandamos neste país. Agora, tem uma coisa que eu quero aqui acrescentar. Deus não vai mais permitir esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles já assumiram categoricamente que nós, os cristãos, somos papel higiênico. Agora, eles vão de querer ir para nossas igrejas. Meu Deus, sem querer interromper, estamos aqui a receber a alegação do presidente da Mitram. Permitam-me atender. Temos aqui a alegação do presidente da Mitram. Sim, senhor presidente. Sim, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Estou bem, seu celular, sim. Sim, senhor presidente. Qual é a sua leitura em torno da cerimônia que aconteceu entre a Mitram e alguns governantes do nosso país? Bem, nós temos que entender uma coisa. O país tem o governo. E o governo é o responsável total de todos. Para dizer que o governo normalmente se responsabiliza por todos. Então, quando há uma coisa como uma cerimônia, seja a convidar o presidente da República, seja a convidar quem puder, o presidente da República não rejeita, deve participar. Por quê? Para fazer entender que somos filhos dele. E, na verdade, a Mitram é um dos que normalmente está em Moçambique e que tudo que acontece no país, a Mitram também está em forma de fazer entender que é o filho do país. Está a perceber? Então, se nós vamos olhar, o presidente da República às vezes visita as igrejas, visita algumas instituições, para não poder nomear todas, e todos estes são filhos do povo Moçambique, são filhos de Moçambique, e todos são reconhecidos como somos reconhecidos, não há nenhum problema, é o papel de um dirigente do país a nos visitar, a fazer entender que não há discriminação nisto. Se a discriminação existe, está entre nós que não queremos entender nada. Sim. Sim, senhor presidente, em algum momento o apóstolo Edson afirmou que a Mitram é que é culpada em torno de todos os problemas que acontecem aqui no nosso país por causa de ritos ou rituais que tem feito. Será que isso tem a ver mesmo com a Mitram?
Olha, esses pronunciamentos são pronunciamentos infundados. Nem tem nada a ver aquilo que a pessoa falou. São coisas que nem se falam. Por quê? Porque a Metramo existiu desde há muito tempo, antes até de existir essas falsas igrejas que andam por aí, que ocuparam todas as barracas aqui, todo Moçambique. Está a perceber? Nós agora estamos a apostar, estamos a ver umas coisas que não interessam para nada. Qualquer barraquinha já é igreja. Em vez de lutarem para ao mesmo tempo se organizarem, em vez de lutarem para deixar este país acreditar nas igrejas, porque as igrejas, sempre nós acreditamos nas igrejas, mas agora, de 5 anos para cá, aqui são 3 ou 5 anos para cá, estamos a ver muitas igrejas, muitos pastores que nem são pastores, nem são nada, são fantoches de nada. E por lado, nós existimos desde muito tempo, antes da independência. Antes da independência nós existíamos. Está a perceber, grandome? Se as pessoas não gostam do curandeirismo, não gostam. Não vamos obrigar as pessoas para gostar. Mas nós somos de muito tempo antes da independência. Enquanto o colono estava a cefar todo o povo moçambicano, nós estávamos a existir, a trabalhar, a ajudar o povo moçambicano como é nossa obrigação. Sim. Obrigado, senhor presidente. Não sei se queria deixar aqui as últimas considerações, uma mensagem. Qual é a mensagem que gostaria de deixar para o povo moçambicano? Bem, a mensagem é apelar todo o povo moçambicano para ficar na linha. Se vão para a igreja, vão, mas não falam mal dos curandeiros. Se esses pastores ganham pão, enganam as pessoas, de levar dízimos, enganam as pessoas, levarem dinheiro, fazer o quê? Não nos interessa. Nós vamos continuar a ajudar o povo moçambicano, cada um da sua vez, na sua parte, naquilo que sabe fazer. O povo é que vai escolher quem é o melhor ou quem será o melhor. Então, nós não podemos andar a discutir com pessoas. O povo moçambicano é que vai poder saber onde que vai. Normalmente, mas não é bom falar mal dos outros. Não é bom. Deixam-nos em paz e deixem-nos a trabalhar como sempre trabalhávamos. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Assim foi a nossa conversa telefônica com o presidente da Metramo. Nada foi combinado. Acredito que neste exato momento o senhor presidente está a acompanhar o nosso programa, pediu para interferir. Nós demos esse espaço para falar em torno deste assunto. Homem Deus, vamos passar agora para o reverendo. Temos aqui vários pontos levantados pelo presidente também em torno desta cerimônia, entre outros pontos. Passo agora para o reverendo. Reverendo, temos aqui o posicionamento do presidente da Metramo. A Metramo está neste país desde a independência. E parece que há uma perseguição das igrejas para com a Metramo. As igrejas ou os líderes espirituais acabam falando mal dos curandeiros. Reagiu também em torno do vídeo. Afirmou que o presidente da República também vai às igrejas. Recentemente, o presidente da República esteve na Igreja Velha Apostólica, na inauguração da Igreja de Siquama. Por que não pode ir aos curandeiros? Por que os dirigentes não podem ir também aos curandeiros? Qual é a sua leitura, reverendo, em torno disso? A minha leitura é que cada um tem a sua razão. Estamos a falar dos bispos católicos. Tem a sua razão. Naquilo que diz, tem a sua razão. Estamos a falar do apóstolo. No seu contra-ataque, tem a sua razão. O presidente da Metramo tem a sua razão. Como é que as nossas razões diferentes formulam uma razão? Cada qual tem a sua razão. E a razão significa o caminho, o logos. Razão é o método que eu uso para chegar lá. Então, quando nós atacamos ferrenhamente uma pessoa, temos que lembrar que nós também estamos a ser atacados ao mesmo tempo. Portanto, o que os bispos disseram das seitas, houve um contra-ataque. O que o apóstolo disse da Metramo, a Metramo remata e rebate da sua forma, a força mais alta, isso para mostrar que em nenhum de nós existe perfeição. E não é bom colocarmos palavras que Deus não disse na boca de Deus, para podermos tirar proveito e sufocar os outros. Por exemplo, reverendo, o que Deus não disse? Não, muitas das coisas que estamos a dizer aqui, nós olhamos para o outro com o caráter de julgar outra pessoa.
esquecemos também da nossa imperfeição. Neste painel, somos todos pecadores, perante Deus somos iguais. Não importa o título, reverendo, apóstolo, somos humanos, fracos. E não devemos forçar Deus a tomar a nossa atitude. Deus não é torneira que nós abrimos a hora que quisermos e fechamos. Deus não muda a sua atitude por causa das nossas tendências. Deus é Deus para todos. A chuva cai para Metramo, cai para o apóstolo, cai para o pastor Macamo, cai para todos nós. O ar que respiramos, não há um ar para o quarteirão X, não pode ir para lá. Mesmo os malfeitores, bandidos, que estão na cadeia, respiram o mesmo ar puro que nós respiramos. Portanto, esse Deus não é coisa para brincar com ele. Ultrapassa a nossa mentalidade, o nosso ser. Merece apenas respeito. Agora, voltando à questão do vídeo. De facto, o presidente da Metramo falou e disse, não difere quando um bispo, um apóstolo, um reverendo é visto na rua das trabalhadoras de sexo. Como é que chamam aquela estrada famosa? É Rua Bagamoio. A passear por ali. E nós sabemos que ali, ao ser visto, é logo conotado. Mas num país latino, aconteceu que um bispo renomado desceu para aquela rua todos os dias. O que é que fazia? Pagava e não mantinha relações com aquelas trabalhadoras de sexo. Voltava o dia seguinte, pagava, ficava a conversar. Terceiro dia, pagava. E acabaram perguntando, bispo, estás a pagar muito dinheiro e não estás a fazer nada conosco? Eu falei, o que é que se passa? É quando ele diz, não, eu quero tentar convencer a vocês que esse corpo vosso é sagrado. Sabe o que aconteceu? Boa parte daquelas trabalhadoras de sexo passaram para a igreja dele. Valeu ou não valeu ter ido lá, arriscado? Mas os que viram o bispo a frequentar aquela rua tiveram outra interpretação. Agora, voltando a esta, eu estou a ver um Calixto animado a tocar o batuque com os amigos e a dançar. A Bocado organizou também um concerto gospel, aquele primeiro, esse segundo festival de gospel. Um dos mais badalados aqui no nosso país. Bem organizado. O que eu sinto é que está cumprindo o seu papel de governante. De viver com todos, conviver com todos. Ninguém vai me convencer que ao tocar aquelas batucadas está a se encarnar naqueles espíritos. Ninguém vai me convencer, a não ser que eu diga. Agora, nós temos que ter métodos de trabalho mediante o lugar onde fomos colocados, com a finalidade de conseguir ter pessoas. Se o apóstolo é para conquistar pessoas, vai lá naquela rua, vai lá na Metramo, conquistar aquela gente, conversar. São pessoas como nós. Respiram, comem, sentem a dor, vão ao hospital. Quem disse que a Metramo não vai ao hospital quando você está-se mal? E moram por doença também como nós. Então, tirando essas coisas todas, nós seres humanos somos iguais perante Deus. Isso de crítica, ataque aqui, é a nossa natureza como pessoas. Agora, é preciso de fato saber que o nosso Estado é laico. Não se identifica nem com a Metramo, nem com o cristianismo, nem com o islamismo. Laicidade do Estado significa convive com todos, anda com todos, mas não pertence a nenhum. Não há nenhum que é oficial para ele. Ele pode ter usado o cofió, mas isso não quer dizer que naquele dia do Idil Filtro que usaram cofió os dirigentes, transformaram-se em muçulmanos. Portanto, esta socialização política que é necessária para aquele que estudou política, que é para poder conquistar as pessoas, viver com as pessoas. É por esse canto que eu vejo. Agora, se for buscar maldade para espalhar a nação, isso teremos que ter provas. Então, nem tudo aquilo que nós também dizemos como líderes é, de facto, exatamente isso. Por quê? Porque o homem é um ser, sendo. Aquilo que o apóstolo era 10, 15, 20 anos atrás, já não é outra coisa hoje. Talvez nem era apóstolo, mas hoje é apóstolo. Então, nós somos seres. Ser significa, este verbo é contínuo. Não é? Ainda não terminamos a nossa trajetória. Só quando morremos, deixamos de ser seres. E a ser, você é um verbo que você está conjugando sempre. Hoje sou isto. Daqui ao ser deste programa, nós os dois teremos outra nova mentalidade. Já não seremos aquilo que fomos quando entramos aqui, há 5 minutos atrás. Então, a crítica que vem é do comportamento esperado dos dirigentes. Que não pode pisar ali, porque ele é isto, ele é aquilo. Mas o pisar ali não te tira aquilo que você é dentro de si. Ao tocar aquilo, a sua fé, se é cristão, a sua fé é cristã, não significa que ela vai aderir a outra coisa. Estava numa outra missão, socialização. Portanto, é sobre este prisma que eu vejo as coisas. Portanto, antes de criticar, Jesus diz para também você olhar o que está no teu olho, antes de tirar o argueiro que está no olho da outra pessoa. E isso vai nos ajudar a não só atacar, mas também a uma introspeção nossa.
É por aí. Obrigado, Reverendo Marcos Macam. Na nossa página do Facebook temos muitas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. Temos a mensagem do Altenor, que diz o seguinte: não podemos negar a tradição. Curandeiros têm um código de conduta que não lhe permite fazer o mal. Os verdadeiros ajudam as famílias. Não misturem o trigo do joio. Mesmo no mundo pastoral existem os falsos, misteriosos, gananciosos. Há espaço para todos na sociedade. Os pastores devem conquistar seu espaço. Homem de Deus, qual é o seu posicionamento em torno dessa mensagem? Também olhando para aquilo que afirmou o presidente da Metram, afirmou que não é verdade que a Metram esteja por detrás de todo o mal no nosso país. E também nós temos muitas igrejas em cada esquina, temos igrejas em cada barraca, temos igrejas em todos os cantos. Qual é a sua leitura em torno disso? Bom, Massango, eu dou razão ao reverendo. Ele é um homem pacífico, é uma pessoa que dirigiu o Conselho Cristão por muito tempo. Não seria ele trazer um outro discurso, sendo alguém que pautou pela pacificação. Agora, é preciso entender algumas verdades. A verdade nunca vai ser alterada em detrimento daquilo que eu penso do outro. O que o outro é deve ser analisado, deve ser criticado, lhe trazendo a razão. Vindo o presidente da Metram, o presidente da Metram está a defender aquilo que é a própria Metram. Quando é que você já ouviu um ataque direto do Ministério, estou a falar do Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais, diretamente à Metram? Nunca. E quero alertar aos jovens pregadores que depois das eleições, a primeira coisa que a Assembleia da República vai tratar é sobre a liberdade religiosa. Não durmam. Eu tenho informações relevantes sobre isso. Não durmam. Registrem as igrejas, informem-se, porque o próximo vento vem para a igreja. Essa coisa de Deus está no controle, mas Deus sempre colocou homens para lutar em prol da verdade. Caso não teríamos tido os discípulos que lutaram, morreram, deram a sua vida pela causa do Evangelho. Então, o presidente da Metram tem a sua razão. Agora, eu não posso dizer que não existe. Existe pessoas, ele fala isso com propriedade e legitimidade. Pastores, que se dizem pastores, que são sócios da Metram, que vão lá à busca de poderes estranhos. É por isso que a Metram tem legitimidade de nos acusar de várias coisas. Porque tem pessoas que se dizem pastores, que vestem fato, e que têm lá tratamentos dos agentes da Metram. Então, ele que não se coloque em equívoco aqui, a Metram e a Frelimo e o Estado trabalharam sempre juntos. E nunca foi do interesse do Estado legitimar a igreja em coisas muito importantes, como consagração de pontes, consagração de edifícios. E se chamam a igreja é por causa do Conselho Cristão, que está sujeito a homens que fazem parte do partido. Esse é o grande problema. Este é o maior problema que a igreja tem, de não saber separar a igreja e do poder político. Nós temos que definir e separar-nos do poder. Nós não somos políticos, somos cristãos, somos homens de Deus, somos autoridades de Deus na terra. Ou por outra, se a igreja tivesse a exercer o seu papel, o Estado ia se submeter plenamente naquilo que é a conduta da igreja, naquilo que é a palavra de Deus. Agora, tenho uma mensagem que eu quero deixar ao telespectador que aqui nos escreveu, que diz em Levíticos 26:1: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figuras de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela,
Porque eu sou o vosso Deus. Que isso seja claro, Massango. O nosso Deus reina. Ele que fez os céus e a terra. A Metramo não fez o sol. A Metramo não fez a lua. Quem fez a lua? Quem fez o sol? Quem criou? Deu imaginação ao homem para fazer essas câmeras que hoje comunicamos com os outros. É a imaginação de Deus sobre o homem. É preciso que o mundo, de uma vez por todas, coloque Deus no seu devido lugar. Havendo Deus na terra, haverá paz. É importante que se refira aqui dizer que toda vez que Israel pecou diante de Deus, os babilônios castigaram. Toda vez que o povo de Deus pecou, houve os heteus, os jebuseus que castigaram o povo de Deus. Isso para mostrar a exclusividade da adoração a Deus. Não farei ídolos. Quando a Metramo toca batuque, está a tocar para quem? Que Deus está sendo invocado. Que o reverendo Macamo não me diga que estão a invocar para Deus. Eu, como homem de Deus, eu amo aqueles que são da Metramo, mas não amo a prática da Metramo. É importante que se refira a isto. Homem de Porque Deus, no fim, o Estado moçambicano não é laico. independentemente de ser laico, Massango, independentemente de ser laico, os que estão em Cabo Delgado a matar inocentes, sabe, dizem o quê? Estão a matar em nome de Alá. Então não devia se criminalizar nem se combater essa gente. E por que se combate essa gente? Porque são diabólicos, pilam pessoas, matam pessoas, bebem sangue, comem coração de pessoas. Vamos acordar, família. Esses da Metramo fazem sacrifício de sangue, pactos sexuais, para enriquecer a muitos. É isso que é abominável diante de Deus. A riqueza não deve ser ilícita, deve ser lícita em Deus. E é isso que... Vamos ver, mas todo mundo agora já não estuda. A única coisa que quer é ir para os curandeiros, ir buscar poderes para subjugar os outros que não têm consciência. Eu tenho consciência do que estou a falar. Eu tenho consciência do que a Metramo e o Estado estão a fazer, de braços dados. Se nós, como igreja, não se levantarmos, se não aparecer uma voz profética, se não aparecer uma igreja que fala e Deus faz, vamos ter muitos problemas neste país. O grande problema que nós temos é que a igreja se acovardou às megadas do Estado, meu irmão. Esse é o grande problema. Porque se a igreja dependesse exclusivamente de Deus, teria uma oposição, eu tenho uma posição. Porque não é o Estado que me sustenta, não é o Estado que me converteu, não é o Estado que me levou ao conhecimento. O Estado está a marginalizar muitos jovens como eu, que formam-se e não têm emprego. Temos muitos políticos que são donos de grandes negócios neste país, um punhado de políticos que são grandes homens de negócio. Vais ver um homem qualquer, como eu. Se eu for a entidade legal para registrar uma empresa, vão me perguntar, você é da família quem? Pertence a que partido? E se a Metramo fosse uma força sensibilizadora, havia de colocar a mão na consciência do Estado. Estão a matar muita gente. Agora, tem uma coisa, eu dou razão. Por que estão a ir agora? Agora, em véspera das eleições. Querem patar naquelas capulanas, que o reverendo não venha aqui, estou a acusar, eu sei o que estou a falar, falo com propriedade. Querem patar nas capulanas, nas camisetes. Parece que quando as pessoas vestem as camisetes na época de eleições, perdem juízo. Só acordam depois, quando tudo está estragado. É importante que nós, como igreja, eu estou a falar de igreja, não estou a falar de pessoas que não têm nada a ver com a igreja. Estou a falar de homens que ainda oram, gastam noites orando por esta nação. As nossas orações devem ser ouvidas também, diante de Deus. E tem que haver uma mudança. E a mudança é esta, que Deus levante alguém que vai nos trazer paz, vai nos trazer sossego e vai trazer salvação a esta nação que está podre. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Reverendo, qual a sua leitura em torno deste posicionamento da igreja, em torno dessa relação entre a Metramo e o governo? Parece que quando é a Metramo e o governo, há muitas críticas. Quando é a igreja e a Metramo, não há muitas críticas. A que se deve, reverendo? No meio de tudo isso está o ser humano, a pessoa humana. Agora, nós também vamos nos acusar, apóstolo, quando nós descrevemos a Metramo, o que faz nas capulanas, vamos pensar, olha, onde é que eles aprenderam, sabem de onde? Eles já podem pensar que nós também vamos lá. Então, como cristãos, homens da fé, homens de Deus, para nós, não há nada que a Metramo pode fazer nas capulanas para dar vitória.
Não há nada de Reverendo, novo. desculpa Não, te cortar. sim, Só quero te fazer um sim, reparo. não O acreditamos nosso nisso. Deus é um Deus de revelação. Não há nada que acontece na terra. A Bíblia diz que não há nada que acontece na terra sem Deus revelar os seus profetas. Então seríamos servos cegos. Um Deus no céu e os homens na terra, não se fala nada. Quer dizer, não podemos admitir essas coisas, reverendo. Sim, mas para nós, não há força nenhuma na Metramo que ultrapassa a força de Deus. Se Deus está acima das nossas consciências, do nosso poder, da nossa sabedoria, não temos nada que temer, nem a Metramo, nem que todas aquelas cerimônias ali. Quando muito nos concentrarmos na palavra de Deus, que nós somos obrigados a pregar para esta nação, que é para a nação se converter, voltar para Deus, sem, portanto, ameaçarmos, assustarmos com o que os outros estão a fazer. Porque aqueles ali estão num contexto que não é nosso. Veja, alguns pastores, eu estudei as seitas também, vão buscar algum poder, como Ben disse, nessas coisas da Metramo, mas onde é que terminam? Você vê uma igreja repleta de gente, de repente 6 meses já não está lá ninguém. Então, a coisa de Deus não é assim, é constante. A pessoa está a andar de muletas, depois jogou fora, porque houve milagre de cura, depois volta a andar outra vez de muletas. Deus não é bem assim. A salvação de Deus é eterna, é completa. Então, há coisas que nós, na nossa limitação, nós procuramos trazê-las para aumentar o poder que nós não temos, que Deus não nos deu. Então, desde que Deus nos dá o poder necessário para mudar este país aqui. Agora, também não é legítimo dizermos que todos que estão no Estado, no governo, metem-se nisto. Há bons cristãos lá no Estado. Lá. Há bons cristãos nos ministros. Entre os governantes, há pessoas de fé que temem a Deus. Então, não podemos generalizar a todos, porque quem conhece mais do que ninguém, cada um de nós, é o próprio Deus. Então, o que nós podemos fazer, Senhor Deus, Tu me conheces, corrija-me a mim primeiro, não me preocupo com o outro, mas luto por mim, ajude-me. Então, talvez os nossos dirigentes, também os nossos governantes, buscassem a Deus nesse sentido. Ajude-nos a orientar este povo. Porque senão, pelo contrário, vamos trazer mais cegueira ao povo, assim como os da Metramo. Mas nós estamos a dizer que, e eu quando andei a investigar isso, alguns diziam que este poder que nós temos como curandeiros, esse teu Deus também é que nos deu. O mesmo Deus que deu a ti ser reverendo, é o mesmo que também nos deu isso. Olha, é a razão deles. Então, como é que a tua razão e a minha razão revela uma única razão? Porque a razão de Deus é a razão suprema. Não há uma razão acima da razão divina. A razão divina é a vida, não é? Então, nós, os humanos, batemos-nos com palavras, às vezes por ódio. Que tal? Vamos lá amar a Metramo, mostrar o amor de Jesus Cristo àquelas pessoas, para dizerem, sim, senhora, esses cristãos valem a pena. Vamos lá alinhar com esses. Que tal? E o ganho não seria maior? E nem seria para nós o ganho, seria para a glória de Deus, que nos mandou. Nós somos apenas instrumentos de Deus. E esses instrumentos não são perfeitos como nós pensamos. Nós somos instrumentos imperfeitos. Mas Deus nos dá uma missão perfeita, que não era para nós. Talvez era para os anjos lá do céu, mas escolheu a nós aqui. Mas quem somos nós? Para ser representantes desse Deus vivo, que anda lá no ser Criador do céu e da terra. Que qualificação nós merecemos por isso? Então, estamos a fazer o contrário. Agora, se este Moçambique, Deus ama, vai prosperar. Independentemente desses demônios de que se diz que há Metramo, mas não sei o que, estão a inundar o país com maldade e maldição. Se Deus é dono da nação. E já agora, estamos a ver alguns milagres que Deus faz, alguma graça que cai sobre nós, que nós não esperávamos outras coisas. Há uma luz no fundo do túnel. A guerra acabou, ninguém quase mais quer a guerra, ou estamos cansados. Há uma tendência para mudar as coisas. Então, eu acho que o tempo também ensina os moçambicanos a conhecer a Deus. Portanto, não há nada de nós que pode partir daqui para mudar as coisas sem a força de Deus. Porque a missão não é nossa. Nós somos enviados, apóstolos, somos mandatários. Nós não temos nada que sai daqui para fazer a vontade de Deus ser vista. É submeter-se a esse Deus capaz de, Senhor, faça a tua vontade, não a minha vontade. A partir do momento que eu digo, seja feita a minha vontade, perdi tudo, estou fora, não sou nada sem esse Deus. Então, mais ou menos, este reparo que eu queria fazer aqui. Obrigado, reverendo. Apóstolo Edson, não seria esse o momento ideal de nós convivermos com a Metramo, de amarmos a Metramo, tendo em conta aquilo que o reverendo falou, que Deus olha para nós do mesmo jeito, da mesma maneira? Apóstolo? Massango, Deus quando levantou profetas,
levantou para exortar, para repreender e para julgar. Logo, não haveria necessidade de trazer esses homens para trazer o juízo e a consciência. É por meio dessa pacificação que estamos a perder a qualidade de sermos bons cristãos. Somos pacificadores. Sim, somos pacificadores. Somos chamados à pacificação. Mas não se pode fazer mistura da luz e das trevas. Não há comunhão. É isto que nós temos que entender. Não há comunhão, reverendo. Não há entre a luz e as trevas. Não pode haver e nunca haverá. Então, este assunto devia ser resolvido no céu. Quando Lúcifer pecou diante de Deus, deviam ter sentado: olha, eu te perdoo, meu filho. Fica aqui, vamos continuar na paz. Mas houve esta rebelião de não aceitar a verdade. Deus teve que o precipitar para longe dele. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu preciso ter claro isso. Eu estou sendo conotado como aquele que parece incentivar o ódio. Não, é que deve haver diferença. Se você olhar para o povo de Israel, quando a sua saída ao Egito, Deus disse: nesta noite farei diferença entre os filhos de Israel e o povo do Egito. E deu ordens claras, que pudessem pintar os umbrais das suas casas com sangue, que representa a liberdade. Jesus não morreu em vão na cruz, para que todos nós fôssemos salvos. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Exato, mas como eles não aceitam, reverendo Macamo, nós não vamos ficar reféns das suas vontades. Deus nos deu livre escolha. O homem morrerá pelas suas escolhas, o homem viverá pelas suas escolhas. Então, podemos tolerar aqueles que não entendem por ignorância, Massão. Ignorância. Já vi vários debates aqui. A secretária da Popra Metram esteve aqui há dias aqui, disse, jurou de pé junto que ela nunca vai aceitar Jesus. Eu pergunto, ela está dizendo nunca e não quer. Então Deus tem que fazer o quê? Bambatela, unzuka. Grandes homens de Deus, como Saul, negou a repressão do profeta. Foi-lhe tomado o seu reino. Então, este Estado, este Frelimo, não está a aceitar Jesus. Então, Deus tem que removê-los. E leva curula, nisquembo. Estão a perseguir a igreja. Severino sabia disso. De forma secreta. Não sabe? Estou a dizer. E quem está a perseguir a igreja? Número 1, houve um conselho dos bispos católicos, dos muçulmanos e das igrejas mães. Estou a falar de anglicanas, essas igrejas mães, essas igrejas estabelecidas. Que não, porque estão a perder pessoas nas suas igrejas. Essas igrejas estão mortas espiritualmente. Então Deus está preocupado com o espírito, não com aquele edifício, não com aquela organização, não com aquela cultura, aqueles dogmas que estão dentro da igreja. Porque se você for a ver, Massão, essas mesmas pessoas que estão na igreja, que estão contra os que estão a surgir, vão aos curandeiros, lutam na velha apostólica, lutam, uma banana sofula. E eu pergunto, o que se passa? Então, se é de Deus, assim como Gamaliel disse, que o Estado não interfere no crescimento da igreja, desta igreja, todos aqueles que não são de Deus vão cair, como disse Gamaliel. Aqueles que não são de Deus, não precisamos de perseguir, eles os destroem. Conheço pessoas que eram de Deus, pregaram a palavra, desviaram-se, já não existe na face da terra. Porque com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Agora é importante alertar a igreja, o povo moçambicano, para abster-se daquilo que é abominável diante de Deus. O sofrimento. Reverendo Massão, o presidente da República, como o alto magistrado da nação, como um pai da nação, quando ele vai e se ajoelha lá, está a dar legitimidade para Satanás operar na terra, no nosso país. Ele é o cabeça da igreja, da nação. Ele é o cabeça da área financeira. Ele é cabeça de tudo. A palavra do presidente da República, se você é condenado 20 anos e o presidente der um indulto, você é livre. A palavra do presidente tem poder.
como presidente da nação. É importante que nós saibamos que nós precisamos de dirigentes crentes. Os que estão a fundar partidos políticos, quero alertar os evangélicos, vamos à Assembleia da República, vamos à Assembleia Municipal, para saber valer o nosso uso como cristão. Estamos aí a reclamar, eu estou a reclamar, estou a dizer aquilo, mas não estou a fazer nada para mudar o país. Então, a política não é só dos políticos. É importante que nós, como cristãos, entremos nos lugares de decisão para que, havendo manipulação, Deus, em oração, seja chamado para intervir. Assim como eu estou a chamar a Deus para intervir na CNE, para intervir no processo eleitoral, eu estou a orar, estou a emagrecer a orar por esses pleitos de 2024, 23 e 24. Por quê? Porque estamos a sofrer. É que tem que se dizer, reverendo, ou não está a sofrer? Não emagreça muito, Deus vai te dar força. Senão Não, você emagrece muito. reverendo, a Bíblia diz que há demônios que só saem com jejum e oração. Então, eu comprometido, orai pelos reis, é bíblico. Orai por aqueles que estão em eminência, para que haja paz. Então, não havendo paz, não estamos a orar. Alguém tem que se entregar por alguma coisa. Jesus morreu para que nós, hoje, fôssemos salvos. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Temos aqui a mensagem do Bochecha, que diz o seguinte: o debate está quente. Temos uma outra mensagem do pastor Paulo Zeca. Saudações, ilustre Massango. Estou ligado a partir da cidade da Beira. Temos aqui uma outra mensagem da Ana, que diz o seguinte, ligado a partir de Magoanine. Temos uma outra mensagem do Ronaldo, que diz o seguinte: a Metramo, tal como as igrejas, são importantes para o nosso dia a dia, mas acaba existindo alguns indivíduos que usam mal, que usam isso para o mal. Volto agora com o reverendo Marcos Macamo. Temos aqui uma outra mensagem do Aníbal Júnior, que diz o seguinte: todas as igrejas se matam porque está escrito sempre haverá intrusos nas igrejas. Volto com o reverendo. Reverendo, qual é a conclusão que nós podemos tirar daquele vídeo? Será que é errado o governo, os dirigentes terem uma relação com a Metramo? No artigo 12 da Constituição da República, alíneas A, B, as suas alíneas, diz que o Estado não professa nenhuma religião, mas abre espaço para todas, não é? Razão pela qual usa-se Cofiol para se juntar à celebração e foi usado o dirigente em questão, mas o que eu vejo nele é a busca da convivência com as pessoas, a proximidade com as pessoas. Porque eu saiba ter a sua fé, não é? Então, a questão é ética, moral e social, mas também cultural. Aquilo que nós fazemos, qual é o impacto que tem para as outras pessoas que nos vê? Cada qual tira as suas relações. Então, dei aquele exemplo daquele pregador, daquele bispo que se fez à rua de Bagamoio, com o seu propósito, mas as interpretações foram outras. E quando ele volta para a igreja, no púlpito, no domingo, as pessoas que o viram lá começam a protestar contra ele. Mas, porém, há um bem que ele trouxe, que foi trazer algumas pessoas daquela rua para a sua igreja e passaram a integrar as reuniões da igreja. São pessoas ativas, já têm uma função na igreja, mas foi buscá-las lá. Então, oremos que saibamos ir a Metramo para trazer a Metramo para nós, para aquilo que é bom, para aquilo que é convivência social, sem prejuízo daquilo que é o nosso dever, o dever das pessoas. Agora, vamos a isso. Este debate é bom porque abre visão a muitas pessoas. Na Bíblia também vem certas histórias de curandeiros, de pessoas possuídas. Isso mostra que Deus interessou-se por todos. Mas o importante é que no final de tudo, o que triunfa é o poder de Deus. Nós passamos por depressões, passamos por situações, Moçambique passou por muita coisa, mas no final, a última palavra, boa, a vontade de Deus, é essa que será feita. É que nós temos que orar por isso. Concordo quando o apóstolo diz, temos que trabalhar agora. As trevas e a luz, e diz a Bíblia que a luz veio para aquilo que era seu, aquilo que era seu não reconheceu, refere a Cristo. As trevas expulsaram a luz. E não é fácil. Essa guerra sempre que existe. E recuando para a teologia que ele disse agora, que o Lucifer, que é o comandante desses demônios, espíritos maus, porque há espíritos santos, bons, da paz.
o Espírito Santo, como se diz. Será que os da Metramo são guiados por espíritos maus? Será que na Metramo não há boas pessoas que amam as pessoas, que têm boas intenções? Essa é a minha resposta. Os espíritos maus possuem pessoas, até as pessoas, coitado, nem pessoas, são possuídas. Não sei se está a entender. Possuir é uma coisa, ser possuído é outra coisa. Por isso que fazem aqueles movimentos que nem são deles, são de coisas que vêm de onde vêm e entram nas pessoas. Então, é só entender esta dicotomia filosófica, antropológica, de quando caímos aqui no céu, na Terra, recebemos aquilo que nem é nosso. Estamos sujeitos a coisas do bem, coisas do mal. Depende de onde é que você vai militar nessas coisas. Hein? É por isso que a Metramo bate com o pé no chão, que nós estamos aqui, ninguém nos tira. Esta é a nossa praia. Fiquem na vossa praia. São razões diferentes. Mas queremos que a razão suprema triunfe, vença, vingue, que é a razão de Deus. O amor entre os homens, a paz, o perdão, a tolerância, a convivência, a paz e o bem-estar. Se todas as religiões, tudo isso que mencionamos, procuram o bem-estar do homem, a Metramo quer um bem para as pessoas, daquele jeito deles. A igreja procura o bem. Agora, como eu falei desses espíritos espalhados que possuem pessoas, até possuem, vou concordar com ele, alguns pastores. Já viu que alguns pastores fazem cada gritos, cada berros, que até aterrorizam pessoas. Depois você tem que fazer isto porque você possui isto. Não é o mesmo trabalho que os outros fazem, que da Metramo às vezes fazem. E procuram o Metramo para quê? Se já tem Deus, não é? Então, não somos perfeitos. Somos falíveis. Somos pessoas caídas. Precisamos de um resgate. E quem pode fazer esse resgate, segundo depende disso, apóstolo, é o próprio Cristo. Veio para nos resgatar dessa torpe vida que nós temos aqui na Terra. O orgulho, o ódio, a inveja. Sabe que isso tudo existe na igreja? Alguém quer fazer o bem para a igreja, alguém não faça isso. E proíbe a pessoa de fazer o bem para a igreja. Então, o homem é o mesmo que existe no mundo, tanto negros como brancos. O que Deus quer é resgatar o homem para junto de si. Mas Deus vai celebrar quando um dia nós, os cristãos, a igreja, os católicos, a Metramo, os curandeiros, nos apresentarmos diante do trono de Deus, são e salvos, cantando, abraçando-nos. Deus vai dizer que é esta humanidade que eu criei, do bem-estar. Quando falamos da paz, é essa a filosofia da paz. Então, aqui podemos, de facto, ele tem razão, temos que dizer a verdade. Mas sem atacar diretamente a pessoa, porque quando você ataca, também é atacado. Hein? Coloca Deus à frente, resolva isto, meu Senhor. Use-me das boas maneiras para eu conseguir. Então, mais uma vez, dizer que são debates necessários, que alguns que mandaram mensagem mostram que, afinal, cada um tem valor onde está. O próprio Jesus não veio para desvalorizar a ninguém. Recorda que os próprios demônios pediram favor a Cristo. Não nos mande embora. Pelo menos nos jogue ali naqueles porcos. Dê-nos um espacozito. Os demônios querem o espaço deles. Existem aqui na Terra. Os maus espíritos. Na nossa língua, sucumbos. Pululam por aqui. Quem sabe se não entram em algumas igrejas para assistirmos aquilo que assistimos. Nem tudo que nós preferimos dissemos vem da boca de Deus. Somos humanos. Há muita coisa que colocamos na boca de Deus que Deus não disse. Embora com pessoas cheias nessa igreja. Mas falamos coisas que Deus não disse. Então, temos que reconhecer isso. Então, só esse Deus é que pode repor a lei e a ordem, é a verdade. Agora, o Estado e a igreja. Hegel, o pai da filosofia moderna, diz que o Estado precisa da igreja, a igreja precisa do Estado para a proteção. Se a igreja do apóstolo está cheia, numa noite de vigília, precisamos de polícia estar aí perto ali, para ninguém vir mandar um explosivo ali, matar todos os crentes. Portanto, precisamos do Estado para nos defender e nos proteger. E nós precisamos de respeitar também o Estado, tem que respeitar a igreja como um agente da moral. Já viu uma apostola cheios, masiones cheios, presbitérios católicos? Está a ver o bem que trazem ao país. Imagine se não tivessem esses. Onde é que estaríamos? Eles tranquilizam a nação. No momento de dor da nação, esses aparecem a orar. É uma valia. Então, nós achamos que temos que nos dar as mãos, sem engolir um ao outro. Obrigado, reverendo Marcos Macam. Apóstolo, olhando para o vídeo, que ilações podemos tirar? Também olhando para o nosso tema de hoje, últimas considerações, uma mensagem para o povo moçambicano. Eu acabo entendendo que o reverendo Macam é mais filósofo do que teólogo. Então, a filosofia e o cristianismo têm uma divergência muito enorme. Então, ele defende o conhecimento. Mas as duas coisas são muito importantes. São importantes. A filosofia sem teologia também. Exato.
eu compreendo, acabo percebendo essa parcialidade sua no Você fala com defender. todos, sim, você fala com todos, tanto que os que não são crentes, você consegue, eles abrir os ouvidos para te ouvirem. Agora, só na Bíblia, nem todos engrenam ali. Então você perde muita gente que está... Pronto, compreendo. Mas em Éfesos 5, 11, 12 diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É Cristo, através de Paulo, que nos dá este mandamento. Não comuniqueis com as obras infrutivas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizem-lo em torpe. Quer dizer, não vão fazer visivelmente, não vão fazer à vista de todos, porque é coisa oculta. Devem fazer tudo de noite. Então, não quero tirar mérito quando eles dizem que alguns pastores... Não são pastores, não são homens de Deus. Os homens de Deus dependem de Deus para agir. Os homens das trevas dependem das trevas para agir. Então, importa exortar o povo de Deus a não ficar refém do conhecimento humano. Importa que o povo tenha Deus e conheça a vontade de Deus e viva da vontade de Deus para que haja paz. Não fui eu que escrevi. Estava a escrever Paulo essa carta aos Éfesos. Porque esses também estavam a viver uma coisa semelhante. Então Paulo disse, não. Não vos comuniqueis com as coisas infrutivas, mas condenai-as. Então temos que condenar, é bíblico. Devemos condenar essas coisas, é bíblico. E temos autoridade e legitimidade como escolhidos e eleitos de Deus. Não podemos desmerecer por causa do socialismo, por causa da socialização. É importante que sejamos sociais, sim, mas temos o dever de conduzir o povo ao conhecimento da verdade. Que você que diz que não, a Metramo e o cristianismo está em conflito, sempre esteve em conflito, maçã. As trevas e a luz sempre entrarão em conflito. Porque uma defende que não, isto é verdade, a outra que é verdade é tentada de várias maneiras trazer uma inverdade. Então, deixar ao povo moçambicano, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem este Cristo não há salvação. O nosso Estado, o nosso presidente, os nossos ministros precisam se dobrar a Cristo, somente, independentemente do país ser laico. Porque existe um Deus supremo, independentemente das crenças dos homens. Um país abençoado é aquele que teme a Deus. Temos que colocar isso na mente dos nossos crentes, para não se misturarem com as obras infrutivas. Mas condenai-as. Estou a zelar com o dever pastoral. Este é o meu dever e não devo me abdicar desta verdade, porque esta é a verdade que vai libertar, vai trazer a consciência humana. As pessoas devem entender que a verdade deve ser mantida. Estamos a perder valores, estamos a perder homens, estamos a perder mulheres por falta de valores. O reverendo Macam sabe disso. Há meninas que vão a Metramo para irem se vacinar, para serem conquistadas, usarem o sexo como meio de enriquecimento. E há dirigentes que dormem com elas e transmitem doença, pactos. É isso que deve ser dito. Importa que a gente diga isso para que se pare e digamos às pessoas que devem servir a Deus. Esse Deus não servimos com dor. Ele é um Deus de paz, é um Deus de vida, é um Deus de sabedoria. Então, não vejo nenhuma coisa na Metramo, no inferno, que vai nos trazer vida. Que o nosso presidente ouça essa mensagem. Que haja paz. O único que vai trazer paz nesta nação é Deus. Que os governantes, eu sei que alguns cristãos, alguns que em parte vão à igreja, mas como estão corrompidos com o sistema, sabe o que mata esta geração? O que mata muitos de nós, Massango, é a condição que o Estado oferece. O dinheiro, a ganância de ser grande. Então é difícil manter alguém no cristianismo antes que esse homem seja convertido. O que limita as pessoas é a falta de conversão. Quando não há conversão, você é manipulado. Você é oferecido coisas. Há pessoas que perderam o seu valor de ser cristão porque colocaram em frente dessa pessoa 10 milhões de meticais. 30 segundos? Em 30 segundos, dizer, Mação, vamos continuar a falar de Cristo. O nosso país precisa de Deus. Os governantes precisam se dobrar a este Deus.
que a Metram entenda que Deus é o único que deve ser adorado. As suas práticas podem ser úteis quando se converterem. Deus pode lhe usar na revelação, na ministração da palavra, em tanta coisa que Deus tem para fazer nesse país. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, o que o inimigo está fazendo nesses últimos tempos do grande avivamento? Está a confundir a humanidade. Oramos para que Deus traga o verdadeiro vencedor sem manipulação, sem fraude, que vença aquele que deve dirigir os destinos do país. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Reverendo, olhando para o tema 2, considerações finais, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Certo. Criticamos a Metram, os curandeiros, de facto, é nosso papel fazer isso, mas de uma forma humilde também. Mas também temos que saber que há quem está também a olhar para nós, a dizer muita coisa que não nos dá jeito. Por exemplo, aquilo que o apóstolo falou que está a acontecer lá com os pactos, infelizmente, algumas seitas, volto a sublinhar seitas, também implementam a mesma coisa. Então, daí que essa nossa legitimidade e autoridade de criticar também está sendo posta em causa. Estamos pensando, nós, não sei se somos filósofos ou teólogos, como disse o apóstolo, mas... Reverendo, desculpa te cortar. É assim, eu não sou das seitas, por isso que eu defendo a verdade. Sim. Então, os que são das seitas, vivem das seitas. Eu estou aqui para defender a verdade bíblica. Então, que o povo saiba que existe diferença entre aqueles que pregam a palavra, os que seguem as seitas. Os que seguem as seitas, que sigam o Metram. Nós que ainda defendemos a verdade, vamos falar da verdade. Agora, nos misturar, dizer que, olha, há pastores, não, do reverendo. É importante que refrise naquela câmara. Existe diferença. Sim, mas é que Há diferença. alguns de nós nos mancham porque vão para lá, vivem lá. Então, nós não podemos deixar que esses continuem nos manchar. Exatamente. Falando a verdade deste povo. Mas nós também não somos tão perfeitos como Não, a perfeição, Cristo diz que a perfeição vem ao longo do tempo, a ser a sua vinda. Então lutamos para ser perfeitos. Então não vamos nos deixar na imperfeição, porque os outros são imperfeitos. E caímos, temos que levantar. Sim, porque temos o reconhecimento, o reverendo. Por que existe a misericórdia? Então, nós os dois, ainda hoje podemos cair, mas temos que levantar. Mas pela misericórdia. E reconhecer que somos pecadores. Mas já quem não reconhece... Então, aqueles também têm que reconhecer, através de nós, mas de uma forma muito sábia, amorosa, não é? Porque quando você fala violentamente, a pessoa às vezes bloqueia. Agora, estamos a pensar numa coisa tipo, vamos lá dizer assim, Observatório da Religião Moçambique. Porque a história da religião Moçambique é diferente dos outros países da África Austral. Nós já tivemos um pouco de retraição, não foi? Paramos. Então, este movimento que estamos a falar agora das seitas acontece na Suazilândia, Lesotho, Zâmbia, Zimbábue. É muito intenso, é muito violento do que isso está acontecendo aqui. Na África do Sul, até uma seita obrigava crentes a mastigarem as cobras, serpentes pequenas, porque não sei o que é. Então, atenção, Moçambique, vem aí, porque somos vizinhos da África do Sul, é uma porta de entrada. Vamos ver crianças a desmaiarem misturadas com não sei o que é, e ninguém vai saber explicar isso. Há muita mistura agora, talvez com os pactos que nos explicou aqui o apóstolo. Está a acontecer agora uma nova tendência extremista de religiões em Moçambique, onde as próprias crianças já estão a ser envolvidas. Qual é o futuro deste país? Não será a religião outra vez a castigar-nos? Porque a religião é para o bem, é para a libertação. Mas a religião também pode contribuir para recrutar os terroristas, porque a religião, aquilo que a arma não consegue fazer, a religião consegue fazer. Uma palavra só pode recrutar 100 pessoas jovens para o terrorismo, uma palavra só, que fala do objeto supremo. E um exército não pode recrutar esse em pouco tempo. Então temos que saber como é que gerimos a religião em Moçambique, para o bem-estar da nação, hoje e para o futuro. Então, estudiosos, teólogos, filósofos, apóstolos, vamos lá engrenar nessa investigação religiosa. As quantas andamos em termos de religião em Moçambique e na África Austral, para fazermos comparações, estudos comparativos, e para iluminar o próprio nosso Estado, o que é que deve tomar como posição, vigilância, e sem, portanto, usurpar, não é? Porque religião é diferente da política, da economia, etc. Muito obrigado. Para terminar, parabéns pela coragem deste. E para terminar, dizer que, olha, o vídeo não deve estrangular os nossos dirigentes. Fizeram aquilo com seu propósito, com sua razão, com a sua vontade. Cabe a eles dizer qual era a vontade, qual era o propósito. E nós não podemos julgar e degolá-los assim, à toa. Mas deu para discutir isto. Obrigado, reverendo Marcos Macama. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Obrigado
a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cap. Também a todos que acompanharam o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook. Obrigado também à jornalista Letícia Margarida e também à jornalista Gércia que acompanharam o nosso programa. Eu sou Teo, filósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Deus abençoe.